e você, nós fazemos o que fazemos quando fazemos porque queremos, né? É simples assim. Você faz o que faz porque você tem vontade de fazer, né? É por isso, é por causa da sua vontade. Por que você veio aqui, a este lugar, nesta noite? E muitos vão dizer, eu creio, na insinceridade, é que vieram a esse lugar para buscar, para celebrar, para adorar a Deus, né? Mas vieram aqui para buscar, para celebrar, para adorar a Deus, porque tiveram vontade, né, de vir para adorar, buscar, celebrar ao Senhor, né? E mesmo que você tenha vindo a esse lugar contra a sua vontade inicial, poxa vida, estava um friozinho gostoso, né? Mas vê alguém que se importa com você e fala, não, vamos lá, vai ser bacana, né? Mesmo que você tenha vindo a este lugar, né, contra a sua vontade inicial, você só continua aqui me emprestando a sua atenção porque quer, né? Porque quer. Responde, por que você fez aquele curso e não aquele outro? Por que você comprou aquele presente para sua mãe, para sua namorada e não outro? Por que você vai se casar com João ou com Maria? Por que você trabalha onde trabalha? Por que um automóvel preto e não uma bicicleta cor-de-rosa? Por que você se entrega ao pecado vez após vez, sem precisar? Por que todas essas coisas? Isso tudo é por causa da sua vontade. Você faz o que faz porque você quer fazer e ponto. É por causa do seu querer. E falando em vontade, a vontade é um dos principais mecanismos responsáveis por nossa história. Um dos principais mecanismos. Nós somos o que somos, a humanidade é o que é, porque os homens são seres com vontades. São seres com vontades. Nações, povos foram conquistados, povos foram escravizados, continentes foram descobertos. A tecnologia, ela é hoje o que é porque nós somos seres levados por nossas vontades. Nós vivemos das vontades e muitas vezes somos escravos das vontades. Escravos. Mas apesar disso tudo, a vontade não é algo ruim, ou ter vontade não é algo mal, né? Porque isso faz com que nós sejamos segundo a imagem e semelhança de Deus. Nós somos o que somos porque nós fomos criados segundo a imagem e semelhança de Deus. E se fomos criados segundo essa semelhança de Deus, o que é que Ele tem que nós temos também? Deus é alguém que tem vontade. Aliás, Deus é o Senhor, Ele é o Deus da vontade. É o Deus da vontade. E um dos temas centrais da palavra de Deus é justamente a sua vontade. A vontade de Deus é algo central na revelação de Deus. E a vontade do Senhor é algo tão central, a vontade de Deus é algo tão importante, que o Senhor, Ele nos revelou que somente os que fazem a vontade de Deus herdarão a vida eterna. Apenas os que fazem a vontade do Pai irão participar com Ele da eternidade. Isso é muito sério. Isso é tão sério que faz pessoas sinceras perguntarem: que vontade é essa? Que vontade seria essa?
Porque se apenas aqueles que fazem a vontade de Deus vão participar da eternidade com Ele, todo aquele que crê nas palavras do Senhor, todo aquele que confia nas palavras do Senhor, é levado a perguntar: que vontade seria essa? Será que o Senhor ele está me dizendo que se eu não for para a África pregar o Evangelho, eu perco a minha salvação? Será que o Senhor ele está dizendo que se você se formar em administração e não em medicina, isso pode te custar tudo? Será que Ele está dizendo que se você se casar com José e não com João? Uau! Que vontade é essa? Que vontade de Deus é essa que eu preciso descobrir, que eu preciso cumprir? Como é que nós resolvemos isso? E esse tema da vontade do Senhor é um tema bastante antigo, né? Muita gente muito boa já pensou muito acerca do assunto. E o que muitos concordaram ao longo dos séculos, desses séculos e séculos de cristianismo que se passaram, muitos concordaram que a vontade de Deus tem diferentes aspectos ou diferentes lados, que na verdade Deus teria diferentes tipos de vontades, ou que existem diferentes dimensões. E uma dessas vontades seria a sua vontade soberana, ou a sua vontade decretada, determinada. São termos diferentes que vão dizer praticamente a mesma coisa. No livro do profeta Isaías, no capítulo 46, versículo 10, o Senhor, Ele de forma soberana, Ele determinou, Ele decretou, dizendo: o meu conselho subsistirá, o meu propósito permanecerá, e farei toda a minha vontade. Toda a minha vontade. Mas que vontade é essa? Que vontade de Deus é essa que Ele faz por inteiro, por completa? Se tem gente que não faz a vontade de Deus, ou seja, se existem vontades de Deus que não são cumpridas, como é que é possível Deus fazer toda a sua vontade? Isso foi resolvido dizendo que essa vontade aqui em Isaías 46:10, por exemplo, é a sua vontade soberana, né? Essa vontade de Deus que depende de nada e de ninguém. Depende de nada e de ninguém. Por exemplo, foi por conta dessa vontade que o Senhor Ele criou tudo o que existe. Deus criou os céus, né? Deus criou tudo o que há. Por quê? Criou a vida, por quê? Porque Ele quis, né? Porque Ele tem uma vontade soberana. Ele não pediu licença, Ele não pediu permissão para ninguém. Por sua vontade soberana, Deus fez a vida acontecer. Ele fez. Por que você existe? Por quê? Você existe porque Ele assim desejou. Você existe por conta da vontade de Deus, por conta dessa vontade soberana. Foi Ele quem te formou no útero da sua mãe. Foi Ele quem te conheceu antes da fundação do mundo, antes que você viesse a existir. Deus já havia lhe visto e havia determinado que você haveria de existir. Você não é um acidente, você não é fruto do acaso, você não existe simplesmente porque um homem e uma mulher tiveram relações. Não! A vida é um milagre intencional da glória de Deus. É um milagre intencional. Você é um milagre. E mesmo que ninguém talvez tenha intencionado você, Deus teve todas as intenções ao soprar do seu sopro de vida sobre você.
Agora é possível que exista esse outro lado da vontade de Deus, que também depende da sua vontade soberana, porque se assim é possível, é porque Ele quis, Ele determinou, é tudo por conta do seu querer. Esse outro lado da vontade de Deus é a sua vontade revelada, a sua vontade descrita na sua palavra, a sua vontade moral, a sua vontade em mandamentos, a vontade ordenada. E essa vontade é a vontade que para ser realizada envolve a minha e a sua vontade, envolve a vontade do outro. E quando Jesus, o Senhor, Ele nos disse que apenas aqueles que fazem a vontade do Pai herdarão o reino dos céus, Ele estava falando dessa vontade revelada, dessa vontade descrita na sua palavra, dessa vontade moral, dessa vontade ordenada. E essa vontade ordenada, essa vontade moral, é a vontade de Deus que é desrespeitada todos os dias, ignorada em muitos lugares, desobedecida constantemente. Essa é a vontade de Deus que não